Opa, tudo bom? Como você tá? De boa. Firme e forte. O que tá fazendo? Estudando conteúdo aqui de romantismo que a professora passou, mas Deixa eu ver então. Qual que é a dúvida? não entendo nem o pé nem a cabeça disso. Mas faz parte. O que Aqui, que cara, o aconteceu? texto. No período do romantismo, que teve seu auge na Europa, entre os séculos XVIII e XIX. O que é isso? Ele teve o seu início no século XVIII e XIX, mas o seu período de mais auge mesmo foi no período do século XIX, em que ele veio para o Brasil também, sabia? Legal. Ó, mais aqui. A figura do índio foi amplamente explorada na literatura como símbolo de nacionalidade. Isso no Brasil, cara. Ainda aqui fala, o índio também ganhou destaque na literatura romântica, especialmente por sua importância na formação histórica do país. Sendo que eu aprendi na aula de história que o índio foi foi um genocídio total Isso contra a mesmo. população indígena. Mas a questão é que no romantismo, quando ele veio para o Brasil, nós tivemos a ideia de puxar a nossa literatura para a cultura. E a gente precisava de uma espécie de herói, alguém que pudesse fazer o protagonismo dessa história. E quem melhor que o índio para a nossa cultura? Foi ele quem trouxe os costumes que temos. Ele já estava aqui. Foi ele quem trouxe o costume que temos. E como ele tinha um amor à sua terra, um apego pelo que era seu por direito, que Ele era a tinha nossa noção terra, que o sustento e a vida dele dependia da de natureza, todo o ciclo. isso. Ele vivia em prol da natureza, assim como a natureza podia ajudar ele. Entendi. Então assim ele foi considerado o nosso herói brasileiro, nosso herói romântico. Herói romântico. Tá, mas Pedro, me explica um negócio assim. Herói romântico tem muito a ver com amor, cara, sei lá, essas coisas. Porque você fala romântico, né? Você pensa em filme de romance, né? Todo Não, amor. isso não tem nada a ver. Um herói romântico, diferente do herói clássico que salva a mocinha, esse é o herói que tem sentimentos, que pensa. Sem o sentimentalismo, assim, Isso, falando. ele é um herói sentimental. O Ele índio, como esboça, assim, as reações, as expressões. ele tem noção do que tá interpreta os sentindo. seus sentimentos, ele sabe como expressar os seus sentimentos, entendeu? Entendi. E no caso, qual foi a outra dúvida que você tinha? Cara, romanticismo. Porém, os escritores brasileiros deram uma ênfase maior à cultura e à história do país, com Sim. destaque para a figura do índio. Essa representação do índio como símbolo de nacionalidade foi uma forma de resgatar a identidade cultural do país e valorizar sua história. Pelo que você está me falando até agora, eu entendi que a gente usa o índio como uma forma de símbolo nacional, mostrando a nossa riqueza cultural. Mas eu fiquei em dúvida aqui sobre os escritores como Gonçalves Dias e José de Alencar. Eles têm algumas obras que eles produziram com base nessa ideia do índio como símbolo nacional. Bom, José de Alencar ele escreveu o Guarani, se eu não me engano, Sim. que é uma obra em que uma mulher indígena se apaixona por um português. Olha só, parece Pocahontas. Parece Pocahontas. E essa história se baseia completamente nesse desfecho da mulher com o português. Entendi. E falando de José de Alencar, se eu não me engano, ele fez o texto Ijuca Pirama, que é a história de um guerreiro tupi que luta contra as forças dos portugueses para defender a sua aldeia e seu território. Cara, agora deu vontade de ler, mano. Pô, história Pois é. emocionante. Então ele vai lá e batalha contra os portugueses. Isso mesmo, ele com seu arco e flecha vai lá e luta contra os portugueses com suas Armados. armas de fogo. Nossa, imagina o índio. O índio. O índio, ou a índia também. pode Sem ser. esquecer da sua parte romântica, Sim. em que ele pega toda a parte do sentimentalismo e o que Esboça está o amor pelo meio ambiente, né? Pela Exatamente. natureza que ele vive. Ele tem o amor pela sua aldeia e assim batalha. O amor pela vida, né? Exatamente. Entendi. Mais alguma questão? Cara, além de ser um símbolo de nacionalidade, o índio também foi retratado como herói romântico, como você me disse, muito bem explicado. No entanto, a situação dos povos indígenas na atualidade é bastante diferente. Hoje os índios enfrentam muitos desafios, como a perda de terras, a violência e a discriminação. Ou seja, para minha ideia, que eu percebi, o índio, ele foi um símbolo nacional, mas a cultura perdeu isso. Então, o valor que o índio tinha, ele tem o seu valor, mas a sociedade o considera como nada, Exatamente. sendo desconsiderado, discriminado, desvalorizado, sendo parte da nossa cultura e acusaria
Eu falaria até a maior delas, né? Sendo a origem de tudo. É que a gente esqueceu que o índio é uma parte da nossa história e simplesmente só usa pelo lucro. Mas ainda existem pessoas boas que retratam ele na cultura, com festas, com livros, com filmes, tudo para revoltar essa parte que nós temos. Sim. E fazer com que o índio seja mais exaltado do que antes. Mas infelizmente ainda temos a parte da discriminação para com o indígena. E nós podemos mudar isso, certo? Exatamente. Estamos aqui para aprender, né? Exatamente. Podemos mudar o futuro. Nós Bom, somos o futuro. Eu já vou me indo porque tem muito o que aprender ainda. Valeu! Pedro, você pode ser professor.